Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Muito bem, nós vamos à leitura em Mateus capítulo 24, versículo 34 e 35 e 36. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amado Criador, precisamos mais de Ti. Enquanto abrimos a Tua Palavra em nossos lábios, que o grande Espírito Santo possa mover e derramar unção sobre nós, sobre nossos ouvintes, para que todos nós possamos aprender juntos a palavra que já foi revelada nos dias da voz do sétimo anjo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode ser sentado. Três propósitos na abertura do sexto selo. Poderia mesmo falar sobre um resumo do sétimo selo. Foi onde irmão Branham, um dia após ter pregado os 7 selos, ele falou algumas coisas e pediu que fosse colocado no final do sétimo selo como um resumo para os 7 selos. Vamos prestar atenção porque em cada movimento que você vai, você escuta algo mais simples, algo mais forte. E aqui nós falamos da revelação, aquilo que já foi revelado, o Cordeiro revelou, entregando ao sétimo anjo, que foi o irmão Branham. Irmão Branham passou isso para todos nós. É certo que os ministros têm que aprender primeiro, para depois isso passar aos membros. Então este é o nosso dever, aprender primeiro com essa revelação. Como foi revelado ao profeta, foi uma coisa nova. Irmão Branham diz que a abertura dos selos foi algo novo até para ele, que teve que consertar algumas coisas que havia falado antes da abertura dos 7 selos. Os 7 selos, ele disse, foi uma comissão direta de Deus. Isto vieram os anjos trazer esta mensagem, inclusive o anjo forte, Cristo, que veio para poder trazer esta mensagem ao sétimo anjo. Apocalipse 10, 1, descendo Apocalipse 10, 7. Fundindo 10, 1 em 10, 7. Isto é, fundindo o anjo forte no sétimo anjo. E também
o sétimo anjo da constelação descendo e se materializando no sétimo anjo terrenal. Amém? Isto é claro que irmão Branham tem ensinado e nós precisamos guardar essas coisas. Você lembra o parágrafo? A mensagem é do 101 e 207. Cristo, mistério de Deus revelado. Me falhou a memória? Cristo, mistério de Deus revelado, 101, tradução de Goiânia, e 207, tradução da Voz de Deus. É onde irmão Branham diz, você viu quando aquele anjo estava descendo, que era o sétimo anjo, esse tomando forma ou se materializando? Então foi ao mesmo tempo que o anjo forte, Cristo, descia, também o sétimo anjo estava descendo, que era o sétimo anjo da constelação, com o anjo forte, que era o principal daquela constelação de 7 anjos que vieram da eternidade. Quando se fala nessas coisas, não quero que alguém pense que eu sei algo. Irmão Branham diz que ninguém tem uma revelação, nem num grupo, nem individual. Ele diz que todos, tanto o indivíduo como um grupo de pessoas, têm que ouvir e falar o que disse o mensageiro. Porque Deus fala primeiro ao mensageiro. Se Deus não tivesse revelado isto ao irmão Branham, nós também não saberíamos. Só sabemos porque Deus revelou ao profeta. Mas o parágrafo 189 da mensagem, o sétimo selo, que todo mundo sabe que é um selo que o irmão Branham deixou claro até o fim, não foi aberto. Ele disse. Mas aquele selo representava ele próprio. O mistério do sétimo selo é o mistério do sétimo anjo. Se a pessoa não conhece o sétimo anjo, não conhece também o sétimo selo. Porque o mistério do sétimo selo é o mistério do sétimo anjo. Primeiro selo, parágrafo 33, irmão Branham fala que os mistérios de Deus é unicamente o ministério do sétimo anjo. Então, para conhecer o sétimo selo, tinha que conhecer o sétimo anjo. Por isso, o irmão Branham diz, não nos foi aberto. Era o selo mistério daquele dia e que estava sendo aberto secretamente, conforme está no parágrafo 162 do sétimo selo. Ele diz que é um selo que abre secretamente. Ele estava sendo aberto secretamente porque era o próprio mensageiro do dia. Se Paulo foi um selo, Branham foi o último. Se Paulo foi o primeiro, Branham foi o último. Está tão claro. E se nos dias de Paulo eles não conheceram o mistério do primeiro selo, muito menos nos dias de William Branham conheceriam o mistério do sétimo selo. Então aqui está. Nós vamos aprendendo mais um pouquinho sobre isso. Coisas do sexto selo que nós sabemos que no período gentil tem acontecido, e irmão Branham mostrou isso, que coisas assombrosas que vocês viram, pensam que isto vai acontecer lá na frente. Ele disse, se eu tivesse tempo, eu ia mostrar para vocês onde tudo isso sucedeu e não deram conta. Eles não souberam. É o Deus escondido e revelado em simplicidade, 182. Muito bem. Amém. Falando sobre sexto selo, e os três propósitos na abertura do sexto selo. Agora, isso daqui acontecerá literalmente. Tem que se aprender isso. Vai acontecer literalmente. Coisas do sexto selo que aconteceu espiritualmente, como o irmão Branham diz, não são coisas naturais. Ele diz, não são coisas naturais. Então, se não são coisas naturais, são coisas espirituais. Isto de estrelas caindo do céu. Ele diz, não são coisas naturais. Coisas assombrosas aparecendo. Ele diz, não são coisas naturais. Então, são espirituais. Coisas que estão dentro do sexto selo e que isto teve que acontecer para que o sétimo selo fosse manifestado.
O sétimo selo é a vinda do Senhor. Para falar claro, o sétimo selo foi a vinda do Senhor. Amém? Vamos falar o português claro. O sétimo selo foi quando o Senhor Jesus Cristo veio como anjo forte e se manifestou como Filho do Homem em William Marion Branham. Ali foi a vinda do Senhor. O que nós lemos aqui, que seria um mistério, segredo, que ninguém sabe dia e hora, cumpriu dia 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, no Monte Pôr do Sol. Um grande mistério, um grande segredo. Deus tinha descido no Monte Pôr do Sol com o livro aberto. Para entregar a quem? Para o sétimo anjo, que era único, não é o Papa, não é nenhum pastor. Nenhum de nós pastores recebemos direto de Deus o sétimo selo. E o sétimo selo se recebia quem era o sétimo selo. Você recebe o que você é. Você é a palavra de hoje. William Branham foi a palavra daquele dia. Ele era o segredo dia, o dia e hora. Era aquele dia, não é arrebatamento, é a vinda que nós temos aprendido. Já sucedeu lá atrás. Dia 28 de fevereiro, para quem não sabe, era um mistério que ninguém sabia. Dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, mas nem os anjos, mas unicamente o Pai. Por isso o próprio Deus diz para o irmão Branham, não diga a ninguém. Deus foi abrindo para o irmão Branham e conforme abria para ele, não diga às pessoas. Irmão Branham não podia falar o que era aquilo. Por isso, depois que passou o tempo, é que ele diz sobre a terceira etapa, não diga a ninguém. Deus falou para ele, para não dizer, e Deus mesmo escondeu do próprio irmão Branham segredo da terceira etapa. E revelou para o irmão Branham depois que cumpriu a terceira etapa. É isso que as pessoas têm que entender. Porque era um mistério que Deus tinha guardado até do irmão Branham, porque no parágrafo 160 e 161 do sétimo selo, o irmão Branham diz que a terceira etapa, o que vem. Isso foi em 63. Quando foi em 65, ele pregando os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, ele diz a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos sete selos. Então, o que ele não podia dizer quando estava pregando, disse 2 anos depois. Amém? Isto é claro. Não sou eu quem estou dizendo. Eu só digo porque William Branham disse. Eu só digo porque o sétimo anjo disse. E quem era o mistério não era eu nem você. Contudo, somos o mistério. Mas naquele dia, o mistério era o irmão Branham. O mistério do sétimo selo era o próprio profeta. Hoje está cumprindo o final do sétimo selo. Conforme diz Festa das Trombetas 232, ele diz que quando a noiva sair da terra, termina o sétimo selo. Quando a noiva sair. Então, nesse espaço de tempo, nós estamos aqui com o mistério do sétimo selo dentro de nós. Como eles não viram o sétimo selo em William Branham, você acha que eles verão o sétimo selo em nós? Também não verão. Porque aqui está o mistério. Tanto foi William Branham, o mistério do sétimo selo, como nós também hoje somos. E quando sairmos da terra, então termina o sétimo selo. Isso tudo foram palavras ditas por William Marion Branham. Amém? O que eu falar, eu provo aqui para vocês. Não é uma ideologia minha, porque eu sou muito pobre nisso daí. Vim da roça e sou de primário de 4º ano. A coisa aqui é revelação. E a gente vê quando Deus dá a revelação, o Pedro supera a qualquer um. É só ter a revelação, você sobe. E você sobe na concepção de Deus, não na concepção dos homens. E nem na sua. Você só sobe quando Deus te sobe. Deus te levanta porque você se humilhou. Se você levantar, Deus te abate. Mas se você se abater, Deus te levanta. Isto nós aprendemos com o próprio profeta. O 189 do sétimo selo
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, que é a mensagem, se cumprirá o segredo de Deus. O segredo de Deus era o sétimo selo. O segredo de Deus era o dia e a hora. O segredo de Deus era os 7 trovões. O segredo de Deus era a vinda do Senhor. Quando o sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. E os mistérios de Deus. Vou voltar a repetir, porque este é um parágrafo-chave para a revelação. Primeiro selo 33. Os mistérios de Deus é unicamente o ministério do sétimo anjo. Então, quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta, cumpriu o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Você crê nisso? Eu não estou dizendo que ele vai tocar trombeta, porque se William Branham fosse tocar trombeta, então ia cumprir mistério. Não estou dizendo que ele vai tocar trombeta. Se ele fosse tocar trombeta, o segredo ainda ia cumprir. Estou dizendo que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocou, porque isso daqui estava dizendo quando ele tocar a sua trombeta, era antes do ministério do sétimo anjo iniciar na terra em William Marion Branham. Mas eu estou vivendo agora mais de 40 anos depois que já cumpriu o ministério do sétimo anjo e está agora se desenrolando o ministério da esposa de Jesus Cristo. Amém. Então eu não posso nem dizer quando ele tocar a sua trombeta, mas quando ele tocou a sua trombeta. Eu não posso dizer se cumprirá o segredo, mas se cumpriu o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Agora encontramos que estes foram os 3 propósitos na abertura do 6º selo. Guarda bem, porque eu creio que eu vou parar só dentro disso aqui para não complicar muito a sua mente, mas você ter um entendimento mais aberto para estas coisas. Foram 3 propósitos na abertura do 6º selo. Primeiro, irmão Branham estabelece tudo aqui. É maravilhoso isso aqui. Primeiro, as virgens nécias têm que passar pelo tempo de tribulação para serem purificadas. Elas tinham que ser purificadas do pecado da incredulidade, por haver rejeitado a mensagem. Isto se fez, pois, no tempo da tribulação. Está escrito assim, isso se fez. Irmão Branham falou nesse tempo e nesse termo. Isso se fez, porque você sabe que isso se fará no tempo da tribulação. E vemos que isto culmina no capítulo 7 de Apocalipse, entre os capítulos 6 e 8. Elas ali já estão purificadas. Quem? As virgens nécias já estão purificadas. Daqui é para quem entende Bíblia, pelo menos conhece a Bíblia. Aonde está posicionado os capítulos, o que está registrado no capítulo 7 de Apocalipse, que tem os 144 mil judeus, mas também tem os gentios ali. Aquele povo que João não sabia de onde são, quem são e de onde vieram. Aí vieram de grande tribulação. Estes, diz o profeta, não são a esposa. Estes são as nécias. No capítulo 7 de Apocalipse. E vemos que isto culmina no capítulo 7 de Apocalipse, entre os capítulos 6 e 8. Você vê que o capítulo 6 fala dos 7 selos, dos 6 selos. O capítulo 7 está falando tanto de Israel sendo purificada, como também a igreja sendo purificada, que são as nécias, e no capítulo 8 está falando sobre o 7º selo. Elas ali já estão purificadas. Conforme você lê na Bíblia, no capítulo 7, diz, elas ali já estão purificadas, e lhes foi dada uma roupa branca a cada uma. Agora, isto não é a noiva, mas a igreja. Amém? Isto pode posicionar-se, não é a esposa de Cristo, mas as virgens nécias, que estão posicionadas no capítulo 7 de Apocalipse. São gente pura e boa que talvez não tiveram oportunidade de receber a mensagem. Eu quero também guardar estes pontos que o irmão Branham fala aqui. Eles são pessoas boas que não tiveram oportunidade de receber a mensagem.
Mas a mensagem não chegou a estas pessoas. Outra coisa. Ou que, de alguma maneira, foram cegados por estes falsos profetas. Isso aqui é importante as pessoas verem que tem pessoas que podem não ter a mensagem chegada até elas e são virgens nécias, certo? Outros, porque os pregadores, os pastores cegaram elas para elas não verem este ministério do sétimo anjo. Agora, isto, irmãos, vamos posicionar bem, virgem nécia, no tempo do irmão Brana, eram os pentecostais e as igrejas nominal. Daquele tempo do irmão Brana, eram as virgens nécias. Mas hoje, o grupo da virgem nécia aumentou. Hoje, o grupo da virgem nécia mais próximo são os de dentro da mensagem. Da primeira e segunda etapa, que seus pregadores, que deveriam ser os verdadeiros profetas, deveriam ser os verdadeiros ungidos, os verdadeiros pregadores, os verdadeiros pastores, os verdadeiros obreiros, deveriam ser os verdadeiros apóstolos, deveriam ser os verdadeiros mestres, os verdadeiros evangelistas, deveriam ser os verdadeiros, mas por não ser os verdadeiros, eles cegam o povo para não ouvir a terceira puxada, que foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. E a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, quando isso aconteceu, o Cordeiro tinha saído do trono. E isso aconteceu em 17 de março a 24 de março de 1963. Isto aconteceu quando o irmão Brana pregou e revelou todas estas verdades para as pessoas. Mas os falsos profetas hoje estão dentro da própria mensagem, na primeira e segunda etapa, colocando empecilho na frente do povo para não receber a terceira etapa, que o Cordeiro saiu do trono, que os selos foram revelados. Porque se eles disserem que os selos foram revelados e o Cordeiro está no trono, isso é uma contradição com a Bíblia. É uma contradição com a mensagem do irmão Brana. O irmão Brana diz no parágrafo 105 do intervalo, ele diz que quando o Cordeiro toma o livro, ele converte em leão. Aí ele vai revelar o selo. Ele tomou o livro e converteu em leão. Ele já não é mais Cordeiro, já não é mais mediador. Parágrafo 24 do primeiro selo. O irmão Brana fala também sobre isso. Então, se a pessoa diz que o selo foi aberto, mas que o último eleito não entrou, então isso entra em contradição com a Bíblia, em contradição com a própria mensagem. Porque o último tinha que entrar primeiro para o livro que estava fechado ser aberto. Entendeu? O livro estava fechado durante 7 eras da igreja. Mas quando o último entrasse, o livro seria aberto. E o livro não está sendo aberto por mim. O livro foi aberto nos dias da voz do sétimo anjo. Foi naqueles dias que o livro foi aberto. E aí, quando o livro, para ser aberto, o último nome tinha que já estar registrado aqui dentro. Por isso, foi registrado lá. Você está entrando aqui, mas o seu nome não é daqui. O seu nome é de lá. O seu nome não é de hoje. Ah, mas eu estou entrando hoje, alguém vai entrar daqui uns anos, então está perdido. Não. Você vai entrar e ver essa revelação se o seu nome já estava no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Agora, se nunca foi escrito o seu nome no livro da vida, você nunca vai saber que o Cordeiro saiu do trono. Você vai dar murro na ponta de faca a vida inteira. E quem dá murro na ponta de faca é louco. Certo? Porque um sadio não dá murro na ponta de faca. Ele tem que ser louco. E as pessoas estão precisando é desta luz agora. Deus tem aberto sua palavra desde 1963. Foi aberto. O livro foi aberto. Se o livro foi aberto, não tem mais um eleito para entrar, para depois o livro ser aberto. Agora, foi aberto lá atrás, porque o último entrou lá e o último era o William Brana. O último eleito era o William Brana.
estava entrando, era o último eleito da era. Você diz, mas e nós? Nós somos últimos com ele. Nós estamos ligados a ele. Jesus Cristo é primeiro e último, eu também sou. William Branham também o é. É tão simples isso daí. É cada eleito perceber sua posição. Se o último já entrou, mas por que eu estou entrando hoje? Eu estou entrando hoje não emocionalmente. Eu tenho que estar entrando hoje nessa mensagem da terceira etapa, revelado. Revelado. Crendo piamente. Olha, eu vi o Cordeiro sair do trono. Eu vi ele tomar o livro. Eu vi ele descer sobre o monte pôr do sol. Eu vi ele ministrar ao sétimo anjo. Eu vi ele dar o livro aberto para o sétimo anjo. Eu vi no sétimo anjo Deus encarnado, o anjo forte encarnado. Ali no sétimo anjo, porque o anjo forte desceu do céu e pisou na terra e no mar. E quando ele fez isso, pisando no mar, ele estava pregando a todas as nações, povos e línguas. Pisando na terra, ele estava se encarnando. Era William Branham, Deus em William Branham, o anjo forte em William Branham. Agora alguém diz, William Branham era o anjo forte? Não, eu estou dizendo que o anjo forte estava em William Branham. Isto é uma encarnação, não existe reencarnação. Isso é doutrina espírita e é do diabo. É encarnação do verbo, é encarnação da palavra. Deus desceu e encarnou seus mistérios, todos em um homem unicamente. E o mistério de Deus, os mistérios de Deus, é unicamente o ministério do sétimo anjo. Que as pessoas não tomam conhecimento. E está tão nítido ali. Isso daqui é que você fica sabendo desse propósito. Os 3 propósitos na abertura do 6º selo. Eu estou no primeiro ainda, vamos chegar lá. E vemos que isto culmina no capítulo 7 de Apocalipse, entre o capítulo 6 e 8, elas ali já estão purificadas, lhes foi dada a roupa branca a cada uma. Agora, isso não é a noiva, mas a igreja. São gente pura e boa que talvez não tiveram oportunidade de receber a mensagem ou que de alguma maneira foram cegados por esses falsos profetas. Agora, eu te garanto, meu irmão, minha irmã, nenhum falso profeta segue eleito. Quando você vê gente cega por aí, não enxerga esta verdade que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, revelou 7 selos. Você não, a pessoa não enxerga isso, pode deixar sossegado. O eleito vai enxergar isso daqui. E se Deus tiver que tocar nós numa cama para poder consertar nós, ele vai pôr e dar uma apertadinha na porta. E aí a coisa chora. Já viu quando o médico faz assim? Já viu? Vai que aperta. E agora tá bom. Agora você pode correr, não tem problema, essa roda não vai sair. Olha, está firme isso aqui. Não tem hora que Deus permite as aflições, as lutas da vida, até que aperta essa esposa dele aqui na terra, para ela ficar no último aqui. E agora você pode pregar. Gente, se o pregador não tem esta convicção, é uma porca bamba. Entra na Bíblia e deixa o 7º anjo, suas promessas, e te alavancando e te apertando, até que você chegue no 7º selo, 7º anjo, 7º trovão, e tudo está revelado. E aí esse pregador pode sair com a Bíblia, com a mensagem e pregar. Hoje o ministério é da esposa de Cristo. Estamos carregando este vitupério, o sofrimento por crer nesta mensagem. Não importa se nos chama de Deus ou do diabo. Não estou um pouquinho preocupado com isso. O que manda é que eu sei que isto é verdade. E onde tiver que testificar, eu direi, isto é verdade. O último eleito entrou. O Cordeiro saiu do trono e converteu em leão. O 7º selo estava materializado em William Marion Branham. Por isso ele diz, ele não nos abriu o 7º selo, que é o selo de sua vinda.
E o dia certo de sua vida era dia e hora, que ninguém sabe. E agora hoje podemos saber. Ninguém sabia, hoje nós já sabemos. Eles não vão admitir isso, mas esta é a verdade. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Ou que de alguma maneira foram cegadas por esses falsos profetas e não tiveram oportunidade, sem dúvida. São sinceros de coração. Tem hora que você tem que chorar por eles, são gente boa. Mas não pode. Como pode essa pessoa? São boas demais. Como pode não ter essa luz? Talvez você olhe e você diz, essa pessoa, ela é melhor do que eu. Por que ela não enxerga, Senhor? Ela é melhor que eu. Deveria enxergar. De nós, Esaú também era melhor que Jacó. Ele era melhor, ele cuidava do pai, ele dava guisado para o pai. Jacó não faz isso não, só fez na hora da trapaça. Mas Jacó era o eleito, Jacó era o escolhido. Amei Jacó e aborreci Esaú. Aleluia. Sem dúvida, são sinceros de coração e Deus conhece seus corações, e aqui é onde foram purificados. Quer dizer, é gente boa, são virgens, gente maravilhosa de coração, muito boa de coração, mas são purificados na tribulação. Agora você pensa bem na tribulação, aquela sina assassina que estava sobre Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin, os 4 anjos da sexta trombeta. Aquela sina assassina vai voltar sobre o homem santo e ele vai matar 144 mil judeus que ainda está faltando. Ele não completou o número, não, ele deixou um pouco para depois. Tem um número aí de 144 mil que ainda eles vão matar. A igreja vai matar esses 144 mil judeus. Agora, nesse estado, também nesse tempo de 3 anos e meio, estará as virgens nécias, diz o profeta. Elas estarão ali para serem purificadas do pecado de incredulidade. Os 144 mil vão ser salvos, mas as virgens nécias não. Entendeu? As virgens nécias, elas não se salvam lá. Elas vão para lá para serem purificadas do pecado de incredulidade, mas elas só entrarão depois do milênio. Na segunda ressurreição é que elas entrarão, enquanto que os 144 mil estarão servindo a noiva, a esposa de Cristo, durante o milênio. Amém? Irmão Branham mostra isso, que no capítulo 48 de Ezequiel, as tribos ali já estão em ordem perfeita. Até as 2 tribos, Dan e Efraim, que foram idólatras, e que elas não estão nomeadas no capítulo 7 de Apocalipse, e Levi e José foram colocados no lugar dessas 2 tribos, elas estarão sendo purificadas na tribulação, diz William Branham, e entrarão lá. Elas estarão lá, porque ele diz que no milênio Israel já estará em tribo perfeita. E tribo perfeita é quando coloca Dan e Efraim, que foram idólatras, mas foi riscado o seu nome debaixo da terra por crer em idolatria. Todo homem idólatra, mulher idólatra, com santinho em pescoço, beijando santinho, essa coisa era toda, vocês têm que saber, o nome debaixo do céu está riscado. Isso dos judeus, quanto mais dos gentios, filho. Isso é dos judeus. Os gentios é pior ainda. Porque não era para os gentios estar nessa idolatria. Mas eles também caíram nela. Bom, o segundo propósito, dos 3 propósitos do 6º selo, o segundo propósito é esse aqui. Logo, há outro tempo de purificação, o qual é para Israel. Quando eles se reúnem, esse é o segundo propósito. Deus purifica Israel no tempo da tribulação. Dentre os milhões, haverá um grupo escolhido de 144 mil deles serão purificados. Isto aqui serão purificados na tribulação. 144 mil é um grupo escolhido para ser purificado. Este é o segundo propósito. Quer dizer, o primeiro propósito da abertura do 6º selo, irmão Branham mostrou que são os gentios, a igreja nécia,
aquelas virgens nécias que passam pela tribulação. É o primeiro propósito na abertura do sexto selo. O segundo propósito é os 144 mil que serão purificados nesse tempo da tribulação. Eles foram chamados, guarde bem, porque a festa das trombetas levou os 144 mil de volta a Israel. Mas eles terão que receber as duas testemunhas de Apocalipse 11, que são Moisés e Elias, que ainda pregarão para eles para a salvação dos 144 mil. Eles estão lá já na sua pátria, esperando Moisés e Elias. Como nós deveríamos hoje já rejubilar, meus amados, porque já veio o sétimo anjo e pregou para nós, já abriu toda a palavra, não tem mistério, o que vai acontecer nós já sabemos. Os judeus não sabem. Sabe quando os judeus vão saber? Quando Moisés e Elias estiverem na terra. Mas nós sabemos o que vai acontecer com eles antecipadamente, porque o mensageiro nosso é que era para revelar os mistérios dos nossos dias e também dos dias dos judeus. Esses mistérios estavam envoltos 7 eras da igreja, 7 selos, e esses selos estavam para ser revelado pelo Cordeiro ao sétimo anjo de Apocalipse 17. O que já aconteceu. Amém, amém, amém. Bom, agora vamos para o terceiro propósito desta abertura do sexto selo. Também a terra inteira será purificada. A terra inteira será purificada. Hoje a terra já não está nem produzindo direito. Mas do jeito que a terra está fraca, os seres humanos também estão. Vocês podem notar. A terra está fraca, os seres humanos também estão, porque o ser humano foi tirado da terra. E se nós tivéssemos sido tirados daquela terra, que foi a primeira terra lá no Éden, nós durávamos mais de 900 anos hoje. Mas foi degenerando, e chegou no tempo de Noé. Eles já começaram a viver só 120 anos, dali para cá já era 120 anos, chegou no tempo da Babilônia, era 70, e do tempo de Cristo para cá, irmão Brana mostra que são apenas 40 anos, uma geração. Então uma geração era para 1000 anos, quase 1000 anos. Foi 962, Metusselá foi o que viveu mais, lá no Gênesis, que mostra isso. Mas depois foi caindo a idade dos homens, até que agora nós estamos em 40 anos, uma geração. E quem vivia 900 anos lá no princípio, naquela terra primórdia, aquilo ali dava para viver 900 anos, o homem vivia numa saúde tremenda. Depois passou de 120, depois de Noé para cá, o homem já caiu. A sua força física, tudo caiu, força moral, tudo caiu. Irmãos, nós estamos agora no restinho do balde. É como diz a rapa do tacho. Já está lá no fundo, que para tirar alguma coisa que presta tem que ir devagar, porque vai queimar tudo. E já estão queimando. Então, a hora que nós estamos vivendo, esse período é tremendo. Se a gente puder pensar bem, o que Deus está fazendo conosco, de nos purificar, para nos levar para uma terra que não vamos durar 100 anos, mas vamos viver eternamente. Aquilo que era para Adão e Eva fazer, que não fizeram, em desobediência, morreram, nós agora, através de Cristo, foi-nos comprado de novo o Éden. O Éden restaurado, o terceiro propósito também de Deus. Veio para restaurar o Éden, para que nós pudéssemos ser levados para lá. E isso que ele vai fazer primeiro, ele está te restaurando, para depois, durante o espaço de tempo de tribulação, e o que vai acontecer naquele espaço de tempo, que haverá uma purificação na terra, que será tremenda já esta purificação, mas ainda não será novo céu, nova terra, só a purificará com as bombas atômicas para começar o milênio, depois do capítulo 19, quando Cristo e sua igreja que subiu, sua esposa que subiu, desce para reinar o milênio. Então vamos encontrar uma terra muito melhor do que esta.
Mas depois do milênio, ainda Satanás será solto e aí haverá a batalha, a grande batalha de Gog e Magog, e nós depois entraremos em novos céus e nova terra. Coisas que nós estamos sabendo que vai acontecer daqui a mais de 1000 anos. Nós já sabemos, porque Deus mandou um profeta para mostrar isso que está na Bíblia. Estava escondido, mas hoje nós sabemos, não com medo, com realidade. Nós podemos pregar isso com segurança. Isso é verdade. Amém? Então esse terceiro propósito, olha o que Deus vai fazer. Ele fez conosco nesse terceiro propósito, o que ele fez? Ele te restaurou totalmente. Agora, o seu corpo ainda é o corpo velho, é o corpo antigo. Mas você tem uma alma nova aí dentro agora. Quer dizer, uma nova natureza. Esta é a natureza do Cordeiro em você. Deus em você, nesse terceiro estágio, que Ele te salvou, Ele te justificou e Ele te batizou. E agora te batiza com o Espírito Santo. Ele está só te preparando para ir para essa terra. Preparando. Então mesmo ele vai fazer com a terra. E a terra ele já batizou nos dias de Noé, ele já a santificou nos dias de Cristo. O seu sangue que foi vertido santificou a terra. Qual terra? Que é você, a terra que é o seu corpo. Ele santificou lá. E agora, o irmão Brana mostra também no futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, ele diz que a terra do milênio, ela estará passando pelo seu tempo de santificação. Por isso, a habitação eterna é no novo céus e nova terra. Amém? Amém. Bom, também o terceiro propósito na abertura do sexto selo. Também a terra inteira será purificada. Será tão grande esta coisa que até a lua, as estrelas e toda a natureza será purificada. Vê você o que é? A terra está se renovando, sendo purificada, preparando-se para o milênio. 190 do sétimo selo diz assim: o milênio já vem. Por isso, tudo que tem a mínima partícula de sujeira terá que ser purificado durante o sexto selo. Amém. Agora, você sabe que teve que acontecer algo ali atrás para Deus poder manifestar. Irmão Brana diz nesta mensagem, a festa das trombetas, ele fala sobre as trombetas soaram no sexto selo. Agora, estou mostrando para vocês o propósito tríplice, esse é o lado natural, físico, que vai acontecer do sexto selo. Tem o lado espiritual, que ele diz, não são coisas naturais. Lembra a mensagem? União invisível? 89, não, 89. União invisível, ele diz, não são coisas naturais. Que você está pensando de cair estrelas do céu e tanta coisa mais, ele diz, caia monte sobre nós, ele diz, não são coisas naturais. Isto era a parte espiritual que aconteceu para que as trombetas se manifestassem, fossem soadas no sexto selo. E guarde bem, a sétima trombeta ainda vai soar, porque a sétima trombeta é Moisés e Elias. Está para soar no sexto selo literal, que acontecerá depois que a esposa de Cristo for raptada. Então, ali acontecerá coisas literal. O que aconteceu espiritual foi exatamente para a manifestação, quando daquelas trombetas foi apenas um chamamento para levar Israel para a sua pátria. Aquela grande perseguição. Está aqui, ó, Festa das Trombetas, 156. Sob o sexto selo, esses 200 milhões de demônios espirituais começaram em Roma, Alemanha, Hitler. Observe, na Bíblia onde eles receberam poder como reis, mas não eram reis coroados. Um ditador não é um rei coroado, apenas recebeu o poder como um rei, mas ele era um ditador, como Hitler foi. Isso tudo aconteceu nas trombetas, aquelas trombetas que soaram no sexto selo. Irmão Brando diz, as trombetas soaram no sexto selo. E aqui está,
isto já tem acontecido. Esta parte você sabe do ditador, de Hitler, foi lá atrás. E aquele era o espaço onde a coisa estava acontecendo espiritualmente. Em nosso meio, você via essas coisas, mas lá, entre os judeus, eles estavam pagando o preço da rejeição do Messias, que seus pais rejeitaram lá atrás, os filhos estavam pagando o preço aqui, porque os pais pediram, cai o sangue dele sobre nós e sobre nossos filhos. Amém. Sobre nós era no ano 70, sob Tito, o general romano, que matou milhões também de cristãos, e agora, me perdoe, de judeus, e agora foi Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. São os 4 anjos da sexta trombeta. Quando soou esta sexta trombeta, vieram 200 milhões de demônios sobre os judeus. Por isso aquele assassinato em massa que houve sobre os judeus, eram mais de 200 milhões de demônios. A Bíblia diz, quando foi aberta aquelas trombetas dentro do sexto selo, a sexta trombeta, principalmente no capítulo 9, verso 13 em diante de Apocalipse. Aqui está, 158, ele diz assim, ó, 157, o Espírito de Deus está movendo através de mim agora, você sabe? Apenas dizendo algo, eu não sei como dizer isto, nem o que dizer, e talvez seja melhor não dizer. Amém. Observe 200 milhões de demônios sobre aqueles judeus, quando eles os queimavam, os crucificavam, colocavam bolhas em suas veias, eles os matavam até não terem mais gás com que matá-los, e eles atiravam neles até não terem mais balas para atirar, e eles fizeram tudo o que puderam fazer, eles cremavam seus corpos e tudo mais, os penduravam nas cercas, seus filhos e todos, pessoas inocentes, porque eles eram judeus, eles foram feitos daquele modo. Porém, Deus disse que Ele deu a cada um deles um manto, inocentes como eles eram, mas a sua graça os cegou para que pudéssemos ver. A graça de Deus cegou os judeus para que nós, os gentios, pudéssemos ver. E agora, depois que Deus abre tudo isso para nós rejeitarmos o que Deus fez, irmãos, nós vamos ser pior do que os que rejeitaram Cristo no Calvário. Rejeitar a revelação dos 7 selos através deste ministério do 7º anjo na terra, rejeitar é pior do que rejeitar Cristo lá atrás. Porque agora foi Cristo que desceu num homem na terra outra vez. E não ver isto é crucificar a Cristo pela segunda vez. Irmão Brana falou sobre isso. 159 da festa das trombetas diz assim, aquele 7º selo não tinha sido aberto ainda. Você sabe, esta é a sua vinda. Irmãos, se isso daqui não der luz, mais nada dá luz. Quando aconteceu essas coisas com Hitler, com Mussolini, Stalin e Eichmann, os 4 anjos da sexta trombeta que vieram contra os judeus, aquilo aconteceu ali por volta de 42 a 45, mas aquele 7º selo não tinha sido aberto ainda. Foi depois de 45 que o 7º selo foi aberto. É a vinda do Senhor em 1963. Até ali não tinha sido aberto ainda, precisava de cumprir essas coisas naturais que aconteceu entre os judeus, a morte deles, para que pudesse depois descer o 7º selo, a vinda do Senhor. Oh, meu Deus. Mais alguma coisa para te provar, porque não passará esta geração, diz o Senhor. Vou repetir isso aqui, porque isso faz bem. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Agora, quando Deus fala, Deus sabe o que está falando. Quando Deus mandou escrever estes livros da Bíblia, Ele sabia o que está fazendo. Entende? E está escrito aqui, é tão claro. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Qual geração? A geração que viu Israel de 1948 voltar para sua pátria. Não passaria esta geração sem que o Senhor viesse. Então Ele já veio. O que está faltando agora é o arrebatamento. O Senhor vindo, o povo pensava que era o Senhor já vindo e arrebatar o povo. Não. O Senhor veio primeiro para manifestar como Filho do Homem. E o mistério de Deus era aquele dia e hora que Ele veio para manifestar como Filho do Homem. E não o mistério do rapto.
Esse mistério de Mateus 24, 34 a 36, esse mistério ainda diz aqui no 37, que assim como foi nos dias de Noé, tudo cumpriu no tempo do irmão Branham. Amém? Então isso aqui, se dissermos que Jesus Cristo não veio, agora guarde, ele veio como filho do homem no profeta, e Cristo virá arrebatar a igreja, desta feita, ele não virá mais pisando na terra, ele virá nos ares e tomará a sua igreja. Amém. Creio que é 213, ouvi, mas agora vejo. 213, ele diz que agora será nos ares. Aqui, como filho do homem, ele veio na terra, porque filho do homem é Deus numa carne profeta. Mas para o rápido, ele virá nos ares. Ele, como filho do homem, Cristo veio para nos preparar para o arrebatamento. Amém. O povo só fala em arrebatamento, mas eles não sabem que tinha que vir um profeta, revelar os selos, Cristo vir naquele dia, que era o dia do mistério, dia e hora que ninguém sabia. Hoje nós já sabemos, podemos falar, a ciência clareou aquilo tudo, mostrou a hora, fotografou a hora que aquela nuvem apareceu. A ciência fotografou. E nós vamos ficar como crentes aqui sem saber o que aconteceu? Já foi. A vinda do Senhor já aconteceu. Estamos aguardando o arrebatamento. Amém? Então aqui o profeta diz na mensagem, suas infalíveis palavras de promessa, 34, a parte B do parágrafo, ele diz assim, na Bíblia, uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação, até 40 anos, neste período de tempo, ele virá. E se aquilo é verdade, então aquilo traz a sua vinda. Amém. Ele não podia falar o que era. Ele diz, ele virá dentro de 40 anos. E de quando Deus começou a tratar com os judeus em 48, uma geração, mais 40 anos, 88, daria 88. Você faz as contas direitinho? Em 1963 foi quando o Senhor veio. Ele virá. Ele diz aqui, e eu digo, ele veio. Gente, põe no futuro o que é para futuro e põe no passado o que é para passado. Ele virá arrebatar a igreja. Ele já veio como filho do homem para preparar esta igreja para o arrebatamento. Amém. Aquele dia e hora não é arrebatamento. Aquele dia e hora era a vinda do Senhor. Isso aconteceu como o profeta mesmo diz aqui. Aquele sétimo selo não tinha sido aberto ainda. Você sabe, esta é sua vinda. Aqui é 64, quando ele pregou a festa das trombetas, mas o Senhor já tinha vindo em 63. Mas o próprio Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém, esta é a terceira etapa. Segredo de dia e hora, ninguém sabia. O segredo do sétimo selo, o irmão Branham pregou o sétimo selo todinho, você lê, ele diz assim, não nos foi aberto. Apenas tem um parágrafo aqui que eu já disse para vocês, que ele clareia também para nós, mas o nosso tempo já está muito curto aqui, eu não tenho muito tempo mais. 139, do sétimo selo, ele diz assim, viu que tremiam as colunas do templo com a presença destes anjos, e agora estes serafins santos se calaram, os anjos cessaram de cantar, não havia nenhum louvor, nem nenhuma adoração ao redor do altar, não havia nada, havia um silêncio como de morte pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por esta meia hora, quando foi aberto este mistério do sétimo selo no livro da redenção. Pense, porém, sim, está aberto, porque o Cordeiro abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. E aí não perceberam, mas está aberto. 139 do sétimo selo. E ali houve o silêncio. Os anjos quietaram, os serafins, arcanjos, querubins, tudo quietaram.
quase meia hora de silêncio, das 18h10 às 18h30, no Monte Pôr do Sol. O céu ficou em silêncio, porque o Criador, o Todo-Poderoso, o anjo forte, tinha descido sobre o Monte Pôr do Sol para dar o livro aberto para o sétimo anjo. E quando o sétimo anjo desceu dali, no parágrafo 133, eu não trouxe a mensagem aqui, 133, com a atração sobre a montanha, ele, 143 parece que é, ele estava conversando com os irmãos e disse: o que você vai fazer agora? Vou a Jeffersonville pregar a revelação dos 7 selos. Não de 6. Dos 7 selos, porque o sétimo era Deus encarnado. Ali estava o mistério de sua vinda. Na vinda de Cristo, o mistério era Deus encarnado em Jesus, Salvador, Emanuel, Messias, para judeu e samaritano. Mas agora, no poente, no oeste, Deus veio outra vez com esse mistério. Deus desceu e se encarnou outra vez. O Messias para os gentios. Você quer ler isso aí na mensagem? Está hoje, tem se cumprido essa escritura. Lê a mensagem do profeta, está tão claro. Ele diz estas coisas. Ele não manifestou o ministério messiânico para os gentios quando ele veio em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo veio em William Branham completar aquele ministério messiânico, trazendo esta mensagem e estes sinais para nós aí no entardecer no oeste dos Estados Unidos, Jeffersonville, Kentucky, Indiana, onde Deus manifestou em William Marion Branham. Amém? Agora, Deus está manifestado em mim e em você e em todos aqueles que crêem que esse ministério do sétimo anjo já cumpriu, porque agora não é mais o ministério do sétimo anjo, ele já cumpriu, agora é o meu, é o seu, é o ministério da esposa de Cristo que está levando esta mensagem a povos, reis, nações e línguas. Obrigado, Senhor, pela palavra, pela luz que o Senhor derrama sobre seu povo neste tempo final, quando mandou para nós William Marion Branham, o sétimo anjo, e ele tocou a sua trombeta, e o mistério, o segredo, já não existe mais. Já está tudo revelado. Obrigado por isto, em nome do Senhor Jesus Cristo, que manifestou neste tempo final, neste ministério da sua esposa na terra, para poder falar ao povo. E o seu profeta diz também na mensagem, perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 159, ele fala sobre isto, quando perguntaram se a esposa de Cristo tem um ministério de sim, é o ministério da hora, e ela está composta de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Ajuda-nos, ó Pai, a encontrar estes mestres, estes evangelistas, estes apóstolos, estes pastores no mundo que hoje tem o ministério da esposa de Cristo nesta terra, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve a voz do bom pastor. Onde os rios descem, pois quando virá, ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, verdes águas há, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve a voz do bom pastor. Se nos
os montes frios, o cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo, até que eu possa achar, ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Sempre segue a Cristo, ouve a voz do bom pastor. Amém, amém. Muito bem, Deus abençoe todos quantos estão conosco, tanto nos visitando aqui em Franca, no Tabernáculo Brana, como também por todo o Brasil, os irmãos que estão conosco, irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo, irmão Gilberto e família, Gravataí, Rio Grande do Sul, irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, Juiz de Fora, Minas Gerais, irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia, irmão Elias em Governador Valadares, Minas Gerais, irmão Mesquita e família, irmão José Dolari e família, Curitiba, Paraná, irmão Joel Floriano e família aqui em Franca, São Paulo, irmão Moacir e família, Londrina, Paraná, irmão Regis Rivo e família em Belém do Pará, irmãos do Tabernáculo Brana em São Joaquim da Barra, São Paulo, irmão Juarez e os demais irmãos em Passos, Minas Gerais, irmão Nascimento, irmã Vera, irmão Zé Castro e família, Criciúma, Santa Catarina, irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, irmão Márcio e família, no Espírito Santo. Deus vos abençoe. Muito bem. Deus abençoe, muito obrigado. Vamos em paz. Obrigado. Boa noite, Brasil.